Olá, pessoal! Na vídeo de aula de hoje vamos falar sobre representação algébrica de uma sentença matemática, expressões algébricas, o valor numérico de uma expressão algébrica. Bom, vamos iniciar com representação algébrica de uma sentença matemática. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos e vamos fazer sua representação algébrica. O dobro de um número. Quando você tem no seu exercício o dobro de um número, o que significa o dobro? É 2 vezes o número. Eu sei que número é esse? Não, então você pode chamar de x, de y, de z. O importante é você representar o dobro 2 vezes do número. Como aqui não está indicando, eu vou colocar o x, ficando assim, ó. 2x, que é diferente do nosso próximo exemplo, que é o triplo de um número y. O que significa o triplo? É 3 vezes quem? O número y. Então, nesse caso, ele já está indicando que é o y. Vai ficar assim, ó. 3y. O quadrado de um número. O que significa o quadrado de um número? É elevado ao quadrado, ou seja, a segunda potência. Eu sei que número é esse? Não. Então, eu posso usar x, y, z, m. Eu gosto particularmente do x, então vou usar ele. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado. Aí, aqui no 4, o consecutivo de um número y. O que significa dizer consecutivo? É o que vem em seguida, logo depois. Por exemplo, o consecutivo de 3 é 4, o de 7 é 8, o de 10 é 11. É sempre o que vem em seguida. Então, o consecutivo de um número y vai ser y mais 1. Aí, no próximo exemplo, a metade de um número. Eu sei que número é esse? Não, então posso chamar de y, z, x, m. O que é metade? É dividir por 2. Então, posso representar assim, ó. Vai ficar 1 sobre 2 vezes x. Escolhi. Aí, eu também posso representar assim, igual a x sobre 2, que é a metade. Aí, aqui, no próximo exemplo, que é um pouquinho maior. O dobro de um número x adicionado a 3 resulta em 27. O dobro de um número x é 2 vezes x. Adicionado tem sentido de soma. Então, vou usar o sinal de mais 3, que resulta tem sentido de igualdade, igual a 27. Aí, o próximo exemplo. A diferença entre o triplo de um número z e sua metade. Bom, a diferença é sinal de menos. Então, vai ficar o triplo de um número z. 3z menos, que é a diferença, e sua metade, que é z sobre 2. Aí, quadrado de um número y adicionado a menos 1. Bom, quadrado, vou levar y ao quadrado. Adicionado tem sentido de soma, então vou usar o sinal de mais. Aí, como 1 ele é negativo, esse menos 1 é negativo, eu vou abrir um parêntese para ele, ficando menos 1. Entendeu? Bom, agora a gente vai entrar... Agora vamos falar sobre expressões algébricas. É aquela que tem apenas letras ou números e letras. O uso de letras para representar números facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para linguagem algébrica. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Letra A. A expressão algébrica representa a área do retângulo. Então, aqui eu tenho um retângulo. O que é a área do retângulo? É comprimento vezes largura. Quem que é o meu comprimento? É x. Vezes quem? A largura que é y. Então, vai ficar x, y. Essa é a expressão que representa a área do retângulo. A letra B. A expressão algébrica representa o perímetro desse retângulo. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos fazer. Então, vamos começar pelo comprimento. Quantos comprimentos eu tenho? Eu tenho esse comprimento e esse. Então, eu tenho 2. E a letra que representa é o x. Aí, mais, porque é a soma de todos os lados. Aí, quantas larguras eu tenho? 2. 2y. Essa que é a expressão que representa. Aí, aqui no próximo exemplo, eu tenho... Márcio e seus filhos foram a um pesqueiro, onde são cobrados R$4 de entrada e R$6 por quilograma de peixe pescado. Qual a expressão algébrica que representa o valor que Márcio deve pagar por N quilogramas de peixe pescado? Bom, eu tenho que analisar aqui o que o meu exercício está pedindo. Bom, ele fala que são cobrados R$4, ou seja, esses R$4 são fixos. Então, eu já vou colocar aqui R$4
de entrada. E R$6 por quilograma de peixe pescado. Ou seja, cada quilograma vale R$6. E ele é representado pela letra N, aqui, ó. Então, vai ficar mais 6N. Esse N, ele pode variar de acordo com a quantidade de quilograma de peixe que eu pescar. Eu posso pescar 2, 3, enfim. Vai depender. Então, por isso que ele varia. Então, essa é a nossa expressão que representa. Agora, a gente vai entrar em... Agora, vamos falar sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Aí, aqui eu tenho alguns exemplos. Determine o valor numérico de 3x menos 2 para x igual a menos 2. Então, vou substituir esse valor aqui de x nessa expressão. Então, vai ficar 3 igual a menos 2, menos 2. Aí, eu vou resolver aqui essa multiplicação. 3 vezes menos 2, menos 6. Eu vou baixar o menos 2. Menos 6 com menos 2, menos 8. Que é o valor numérico de 3x menos 2 para x igual a menos 2. Aí, o próximo. Eu tenho 2x mais y sobre 3 para x igual a 4 e y igual a 6. Então, vou substituir. Vai ficar 2, aí 4, fecha parênteses, mais y igual a 6 sobre 3. Aí, 2 vezes 4, 8. Mais 6 dividido por 3, 2. 8 mais 2, 10. Que é o valor numérico da expressão 2x mais y sobre 3 para x igual a 4 e y igual a 6. Aí, o próximo exemplo. O dono de uma loja resolveu fazer a promoção abaixo na venda de geladeiras, fogões e televisores. Entrada de R$100, restante em 5 prestações iguais. Bom, antes de a gente resolver um problema, a gente sempre tem que prestar atenção no que o problema está dizendo. É interessante você ler 1, 2, 3 vezes, porque a leitura vai fazer com que você tenha interpretação desse problema e, através da interpretação, vai ver o que o problema está perguntando, quais são os dados que o problema está fornecendo. Aí, nesse caso, a gente pode usar a expressão algébrica para resolver esse problema. Por quê? A entrada é R$100, ou seja, para qualquer um desses produtos aqui, vai ser R$100. Então, eu vou colocar R$100 mais 5P. Por quê? 5 é o tanto de prestações iguais para todos esses produtos. O que vai variar vai ser o meu P, que é a quantidade, que é o valor da parcela, que eu não sei. Aí, aqui na letra A, se na compra de um televisor, nessa promoção, cada prestação é de R$400, quanto vai custar esse televisor? Bom, aqui ele já está me falando que é R$400 a prestação do televisor. Então, eu vou colocar aqui 100 mais 5 vezes 400. Aí, eu vou resolver, que vai ficar. Vou repetir o 100, eu vou resolver a primeira multiplicação. 5 vezes 400, igual a 2.000. Aí, 100 mais 2.000, 2.100, que é o valor do televisor. Então, eu posso usar essa expressão algébrica para determinar o valor de qualquer um desses produtos. Aí, o próximo exemplo. No Brasil, o número de sapatos está relacionado com o tamanho do pé em centímetros e é dado pela seguinte forma: S igual a 5P mais 28 sobre 4, onde S é o número de sapato e P é o comprimento do pé em centímetros. Se o número de seu sapato é 37, então o seu pé mede quanto? Bom, aqui ele deu o tamanho do sapato, que é 37, que no caso aqui é o valor do nosso S. E ele quer saber quanto mede o pé, que no caso é o P. Então, eu vou ter que encontrar o valor de P. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Aí vai ficar, vou repetir a fórmula. S igual a 5P mais 28 sobre 4. Aí, eu vou substituir. 37 igual a 5P mais 28 sobre 4. Aí, eu vou multiplicar, cruzar. Aí, 37 vezes 4, 148, igual a 5P mais 28. Aí, eu vou colocar letra no primeiro membro.
vai ficar menos 5P igual a menos 148 mais 28. Aí, aqui eu vou multiplicar por menos 1, para minha letra ficar positiva. Então, vai ficar 5P igual a 148 menos 28. Aí, vai ficar 5P igual a 120. Aí, o P tá multiplicando, vai passar dividindo. Aí, 120 dividido por 5, P igual a 24 centímetros. Que é o do número do sapato é 37. Bom, aí quem tiver curiosidade de saber o comprimento do seu pé em centímetro, é só substituir o número do seu sapato na fórmula e calcular. Aí, se você quiser compartilhar o resultado, é só colocar aqui nos comentários, que eu vou estar olhando. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a todos e fiquem bem.